O vídeo de hoje é sobre a estrutura do second conditional. Second conditional é o segundo condicional. Nós temos um vídeo anterior com o tema first conditional, que mostra o primeiro condicional. Primeira coisa que nós precisamos observar é que as frases no condicional, qualquer que seja ele, primeiro, segundo, terceiro ou zero, elas têm duas partes. E cada uma das suas partes é formada de uma certa forma, com uma certa estrutura. Outra coisa que a gente precisa observar é que, como o próprio nome já diz, essa frase tem uma condição. Algo vai acontecer se a condição for cumprida. Ou, como é o caso do second conditional, algo aconteceria se uma determinada condição fosse cumprida. Então, no second conditional, nós estamos falando de situações hipotéticas. O que você faria caso uma certa situação acontecesse com você, mas que você já está indicando que é muito pouco provável que aquilo vá acontecer de verdade. Olha esse exemplo. If I wasn't sick, I would go to the party. Se eu não estivesse doente, eu iria para a festa. Olha o rostinho da cidadã. É possível que isso venha a acontecer? Que ela fique boa e que ela não esteja mais doente e que dê tempo dela ir na festa? Não. Quando ela fala a frase dessa forma, ela já está indicando que essa festa já era. Ela iria, se ela não estivesse doente. Não é uma possibilidade real. Ok? Então, esses são alguns fatores que a gente precisa identificar logo de cara antes da gente montar as frases. Second conditional tem duas partes e a gente está falando sobre uma situação hipotética, imaginada. Ok? Vamos lá. Nós temos duas partes nessa frase, como já falamos. Podemos ver que uma das partes tem essa palavrinha aqui, if. A palavra if, no português, a gente traduziria como se, mas é o se no sentido de condicional. Exemplo, ele se arrumou. Não tem nada a ver com condicional. Esse se é reflexivo. Não é if no inglês. Agora, se amanhã estiver sol, eu vou para a praia. Esse se que eu usei na minha frase é de condicional. Então, em inglês seria o if. Ok? Beleza. A parte que tem if na frase, ela vai estar no passado. Passado. Aqui ele usou o verbo to be, né? Se eu não estivesse, verbo estar. Mas poderia ser qualquer outro verbo no passado. E a outra metade da frase, ela aqui se apresenta com uma letrinha D. Vamos ver que letrinha é essa? Essa letrinha D, ela é a forma abreviada, né? Da palavra would. Nós aprendemos num vídeo anterior aqui sobre o should. A gente pode dizer que essas duas palavrinhas são primas. A maneira de utilizar é a mesma. Mas o sentido fica bem diferente, ok? O should significa deveria, você deveria fazer tal coisa. Would não. O would sozinho, ele não tem como ser interpretado. Eu preciso de algum verbo junto com ele. Por exemplo, would go, iria. Então, o verbo go é ir. Quando eu boto would go, iria. Por que eu disse que ele é muito parecido com o should? Na formação das frases. Não importa quem é o sujeito, pode ser eu, você, ele, ela, tanto faz, tá? Nós vamos usar a palavra would sem nenhuma alteração. E em seguida, nós vamos usar um outro verbo também na forma base, sem nenhuma alteração. Então, would go, would play, would stay, would sleep. Só pega esse verbinho da ação ali que você faria e colocar do lado de would. O que mais? Na hora que a gente vai fazer uma frase negativa com would, a gente vai colocar wouldn't. Deixa eu colocar só a parte principal aqui. Wouldn't. E o verbo normal. Wouldn't go. Não iria. Quero fazer uma pergunta. Vamos colocar would
depois o sujeito e depois do sujeito o verbo. Seguindo esse padrão, a gente pode fazer qualquer tipo de frase usando would. Lembrando, a abreviação de would é aquele Dzinho, apóstrofo D. Ok? Então, esse é o would. Muito prazer. Ele é ótimo. Muito fácil de usar. E ele vai fazer com que a minha frase fique nessa formatação. Iria, faria, gostaria, compraria. Tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso second conditional, nós estamos falando que no second conditional temos duas partes. Uma parte a gente vai chamar de if clause, é a parte que tem o if. E a outra parte nós vamos chamar de main clause, que é a parte principal, é a parte que de fato você diz o que você faria, né? Então vamos ver um exemplo. If you rested more, you wouldn't feel tired. Se você descansasse mais, aqui o verbo no simple past, você não se sentiria cansado. You wouldn't, negativo aqui do would, verbo feel do lado normalzinho. Você não se sentiria cansado. Outro exemplo. If you didn't have exams, what would you do? Se você não tivesse exams, não tivesse provas, o que você faria? A parte que tem o if aqui está na negativa. Como é negativo do simple past? Você vai colocar didn't e vai colocar o verbo normal, o verbo na forma base, não é ele no passado. Verbo no passado em frases afirmativas. Nas negativas a gente vai botar didn't e o verbo volta ao normal. Então, se você não tivesse provas, o que você faria? Olha aqui, está exatamente na mesma ordem que eu mostrei para vocês. Would he go? Would, sujeito, verbo. Would, sujeito, verbo. Só que antes ainda entrou um what aqui. O que você faria? Muito bem, é isso que a gente precisa lembrar. A nossa frase vai ter duas partes. A parte com if vai estar no simple past e a parte que não tem if vai estar com would. Outra coisa que a gente precisa observar é que a gente não precisa seguir sempre essa mesma ordem. Eu posso muito bem começar a frase com essa parte e terminar a frase com essa parte. Eu posso começar dizendo You wouldn't feel tired if you rested more. Eu posso dizer isso. Você não se sentiria cansado se você descansasse mais. O que você faria se você não tivesse provas? Podem observar que essa frase, esses trechinhos aqui e esses trechinhos aqui são idênticos, assim como esses são idênticos a esses. A única coisa que a gente fez foi trocar a ordem. Uma coisinha aconteceu na hora que a gente trocou a ordem, a gente não precisa mais daquela vírgula. Então, se a minha frase começar com if clause, vírgula, antes da main clause. Se começar com main clause, pode ir direto para if clause sem precisar da vírgula. Ok? Esse é o second conditional, para falar de coisas que você faria se uma certa condição acontecesse. Agora você vai fazer o exercício. Dá uma pausa no vídeo, tenta completar essas frases, faz com calma, faz com atenção e siga o meu conselho, procure o if. Ao encontrar o if, você já vai saber como que vai ficar as duas partes da frase. A parte com if no simple past e a outra parte com would. Posso corrigir? Let's go! Exemplo. If I won some money, I would go on vacation. Priscila, posso abreviar aqui? Posso, sem problema. Pode usar a forma inteira ou abreviada. Se eu ganhasse algum dinheiro, eu sairia de férias. Então, o verbo win veio para cá no passado. E aqui o verbo go andou junto do would. Não precisei mudar nada nele. Na número 1, nós temos uma pergunta. Lembra da minha dica? Procure o if. Eu já sei que logo depois do if eu vou usar o passado. Então, essa parte aqui vai estar no passado. E a outra parte da frase vai estar com would.
Então, para completar em forma de pergunta, eu começo com would, depois eu repito o verbo, né, logo depois do sujeito. E então, quando eu chego na parte do if, é só colocar o verbo no passado. What would you do if you saw someone shoplifting? O que você faria se você visse alguém roubando de uma loja? Number 2, mais uma vez, procure o if. Opa, tá logo aqui na frente. Então, já sei que esse verbo vai vir para cá no passado. E que em seguida eu vou colocar would junto do verbo sem mudar nada. If Oscar asked Tina to marry him, would she say yes? Aqui estou fazendo uma pergunta. Se o Oscar pedisse a Tina em casamento, ela diria sim? A minha pergunta é, ela diria sim? Por isso, só esse trecho que a gente transforma em interrogativo. Number 3, cadê o if? Tá aqui, ó. Então, já sei que aqui vai estar no passado e aqui vai estar com would. I would visit the Taj Mahal if I could. Eu visitaria o Taj Mahal se eu pudesse. Number 4, o if está logo aqui no inicinho, então o verbo to be vai estar no passado e na negativa. If it wasn't so hot, we would sleep better. Se não estivesse tão quente, nós dormiríamos melhor. Na número 5, o if está aqui no meio, então para cá vai estar no passado e para cá vai estar com would. I would read more books if I had more time. Eu leria mais livros se eu tivesse mais tempo. Number 6, o if está no início da pergunta, da frase, aliás. Então, nós vamos começar com passado. Passado na negativa. Então, eu vou colocar didn't e o verbo normal, ok? Lembra disso? Regrinha lá do Simple Past. Nós colocamos didn't e o verbo não precisa ir para o passado. If you didn't eat so much fried food, you would be healthier. Se você não comesse tanta comida frita, né, tanta fritura, você seria mais saudável. Aqui, o if está aqui no meinho, então para cá vai estar no passado, para o início eu vou usar would em forma de pergunta. Would na frente do sujeito, depois do sujeito o verbo. Who would you meet if you could meet any famous person? Quem você conheceria se você pudesse conhecer qualquer pessoa famosa? Esse é o second conditional.